mais um episódio do A Mesa Podcast. Meu nome é Milena Bernardino, eu sou psicóloga, mentora de mulheres, pastora, empresária e escritora. E eu quero compartilhar aqui com você, nesse ambiente seguro, técnicas, ferramentas e até mesmo vivências minhas daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, para que nós possamos juntas crescer e prosperar. E nós estávamos aqui falando sobre muitas vezes não conseguir prosperar, não romper. E eu sei, eu te entendo por muitas vezes. Eu, Milena, também estive nesse lugar. Sabe, sem entender, muitas vezes até pensando que aquelas ambições que eu tinha de crescimento e de prosperidade desagradavam o coração de Deus. Mas eu entendi que Deus nos quer ver prósperos. Grandes homens de Deus, Abraão, Davi, Salomão, foram pessoas que possuíam riquezas e prosperidade. Ele quer que você prospere. O que ele não deseja é que o seu coração esteja no dinheiro, mas você pode prosperar e isso não é pecado. Você pode sonhar em crescer, em ter uma empresa maior, em abençoar mais pessoas através de empregos e com seus recursos. Isso não é pecado, muito pelo contrário, é o propósito do reino. Então vamos lá, o primeiro grande erro tem a ver com isso, que é confundir humildade com autossabotagem. Humildade não é achar que você não é merecedora, que você não pode nada, que quem é você para vencer na vida. A humildade é saber que todos os seus dons e talentos, tudo, vem de Deus. Sabe, certa vez Davi foi lá e falou: quem é esse gigante? A incircunciso filisteu para afrontar o povo de Deus. E o seu irmão tirou sarro dele e falou: você está se achando? Na verdade, às vezes o que pensamos que é arrogância pode ser humildade, e aquela falsa humildade pode ser arrogância. Humildade é sabermos quem somos em Cristo. Davi sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia que em Cristo ele podia vencer aquele gigante. Então não é se menosprezando que você vai ser humilde. Muitas vezes pelo contrário. Então, a humildade não significa você abrir mão dos seus sonhos, você não poder prosperar, você não poder desejar crescer, ter um negócio próspero, ter uma empresa próspera, ser próspera. O segundo grande erro é a fé sem obras. Muitas vezes nós ficamos esperando a porta ser aberta por Deus, enquanto Ele pôs a porta ali e é só você abrir a maçaneta. Sabe aquela música que às vezes cantamos? Ela é linda. Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Às vezes nós precisamos abrir a porta. Às vezes não é que naquela oportunidade não é para você, mas você precisa ter uma ação. Você precisa abrir a maçaneta. Sabe, você está procurando um emprego? Não adianta você orar por um emprego sem mandar seu currículo, sem fazer novas tentativas. Então, para tudo na vida, nós precisamos de ação. Então, o que você está esperando, talvez, para se capacitar, para fazer um curso, para almejar? Quais são os passos que você está dando em direção ao seu milagre? Deus faz o milagre, mas muitas vezes nós precisamos nos mover até o milagre. Jesus curou aquela mulher hemorrágica que estava sangrando por toda uma vida, 12 anos, né, sangrando. Mas ela precisou se mover, ela foi até Jesus e tocou ele. Muitas vezes nós estamos ali, me toca Jesus, me toca Jesus. Eu quero te convidar hoje a ter o posicionamento assim como aquela mulher, que foi até Jesus. Ela não esperou Jesus vir até ela. Ela foi até Jesus, tocou ele e foi curada e teve o seu milagre. Então hoje eu quero te convidar à ação, sabe? Às vezes você precisa estar em novos ambientes, fazer network com pessoas diferentes, fazer um curso novo. Não fique parado esperando que caia do céu. Corra atrás. Creia em Deus acima de todas as coisas, mas se movimente em direção ao seu alvo e ao seu sonho.
E o terceiro grande erro é ter o medo do dinheiro. É achar que, sabe aquele versículo que às vezes nós crescemos ouvindo, né? Que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E muitas vezes nós pensamos e vemos o dinheiro como sujo. Então, a primeira coisa é que, se você não sabe aqui, o fundo de uma agulha naquela época era uma portinha estreita, não é a agulha de costurar, né? Então, por mais difícil que seja, o camelo conseguia sim entrar. Agora, também no mesmo versículo Jesus fala que todas as coisas são possíveis. Então, a questão não é ter dinheiro, como a Bíblia fala. A questão é amar o dinheiro, aonde está o nosso coração. Não tem problema você ter dinheiro. O que não pode acontecer é o dinheiro ter você, ter o seu coração, você ser escravo dele, né? Muitas vezes eu vejo pessoas que têm muitos recursos, mas são miseráveis, porque vivem em função do dinheiro. Agora, ter dinheiro, prosperar, não é errado. Muito pelo contrário, o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro na mão de uma mulher com propósito abençoa vidas, abençoa famílias, constrói igrejas, abençoa missões, chega recursos em lugares que pessoas morrem por falta de cuidados médicos, de saúde, de alimentos. Então, o dinheiro na mão de uma mulher que tem visão, que tem unção, que tem Deus no coração, ele é uma ferramenta de bênçãos. E Deus quer que você tenha recursos. Deus quer te abençoar para que, através da tua vida, da sua generosidade, ele alcance tantas outras vidas. Então, rompa hoje, né, com essa falsa humildade, que é um ciclo muitas vezes da autossabotagem, com esse medo de ser próspera, e rompa hoje com a procrastinação e a inatividade e haja em direção ao teu milagre, sempre crendo que quando Jesus está no barco, tudo dá certo. Que Deus abençoe a sua vida e que você entenda que você está habilitada para prosperar.